Olá, será que somos capazes de obedecer a Deus? Essa pergunta é para a nossa reflexão. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida, e desejo que essa meditação venha edificar a sua vida. No livro de João, Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. No mesmo Evangelho de João, agora no capítulo 15, no versículo 14, diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Bom, qual é a prova que podemos dar de amor ao nosso Deus? Obedecendo a sua palavra. E como é que nós podemos ser amigos de Deus? Obedecendo aquilo que Ele tem nos falado. Agora vamos ver um pedido que Deus fez a Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 2 e 3 diz assim: então disse Deus: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Sabe, meu irmão e minha irmã, como Abraão foi capaz de obedecer a Deus diante desse pedido? Diante do pedido de sacrificar o seu filho. E sabe como isso era feito? Ele teria que preparar toda a lenha e colocar o seu filho sobre a lenha, pegar então um punhal e punhalar o seu coração, e depois que ele tivesse morto, pegasse o seu sangue, jogasse sobre aquela lenha, colocasse fogo na lenha, e então quando o fogo começasse a queimar o corpo, ele ia oferecer aquele sacrifício a Deus. Note que Abraão, ele não questiona Deus. Abraão não fica falando com Deus, dizendo: meu Deus, o que o Senhor está me pedindo? Isso é demais, Senhor. Não, ele não faz nada disso. Então, como Abraão foi capaz de obedecer a Deus diante desse pedido? Você pode imaginar o tanto que esse homem amava esse filho? Abraão teve ele com 100 anos de idade, um filho que ele esperou 25 anos para que a promessa se cumprisse. Um filho querido que ele amava tanto, e ele não tinha outro filho, e ele também não poderia ter outro filho. Por outro lado, por que Deus fez esse pedido a Abraão? Por que ele fez esse pedido? A palavra de Deus responde isso. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. E aí ele continua: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e sacrifica ele para mim. Sabe, meus irmãos queridos, será que Deus não sabia qual seria a reação de Abraão? Será que Deus coloca-nos à prova para que Ele possa saber quem nós somos? A questão é que Deus é onisciente. A palavra de Deus deixa isso muito claro. Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que nós estamos pensando. Ele sabe tudo. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Na verdade, também, Ele está agora lá no passado, Ele está agora aqui, e Ele está agora no futuro. Então, Deus é onisciente, é onipresente e é onipotente.
Então, se ele sabe de todas as coisas, se ele sabia qual seria a reação, então, desse homem Abraão, então por que que ele coloca Abraão à prova? Sabe, meus irmãos, não é para Deus saber quem nós somos, é para que nós saibamos quem nós somos. Porque tem horas que nós não sabemos quem nós somos. Nós achamos que somos e na verdade não somos aquilo que pensamos ser. Então isso aconteceu com o apóstolo Pedro. Quando Jesus está prestes a ser preso, então ele está dizendo, eles vão me prender e eles vão então me crucificar. E Pedro se levantou, Senhor, eu não vou permitir que isso aconteça, eu estarei ao seu lado, eu vou ficar com o Senhor até o fim. Senhor Deus, ele estava declarando qual eram as suas pretensões, aquilo que ele ia fazer. Mas Jesus disse para ele, Pedro, esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele disse, não, Senhor, não, Senhor. Mas foi exatamente o que aconteceu. Sabe, meus irmãos, tem hora que nós achamos que estamos prontos, que sabemos, sabe, que temos uma fé do tamanho do mundo, que estamos preparados para tudo, sabe? E nós, Deus, Ele permite, nos coloca à prova, para que a gente tenha um conhecimento de nós mesmos. Sabe, no texto onde Pedro nega Jesus, depois a palavra de Deus diz que Pedro, ele chora amargamente. E por quê? Porque ele viu quem ele era. Ele viu quem ele era. Sabe, meu irmão e minha irmã, Deus sabe quem você é, Deus sabe quem eu sou, mas muitas vezes Ele precisa nos colocar à prova para que nós saibamos quem nós somos. Muitas vezes Deus vai nos colocar à prova, como fez com Abraão. Parece uma coisa muito ruim, mas não é. Sabe, no momento talvez seja, mas isso vai edificar a nossa fé, nós vamos ter conhecimento de nós mesmos, em nome de Jesus Cristo. Mas é uma pergunta que fiz e não respondi. Como Abraão foi capaz de obedecer a Deus diante desse pedido de Deus para que ele sacrificasse o seu filho a quem ele amava tanto? Não sou eu, claro, que vou responder essa pergunta, mas é a palavra de Deus que vai responder para nós. Hebreus capítulo 11, versículo 17 diz assim: pela fé, note bem, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto a sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Olha a resposta da palavra de Deus para mim e para você. Como que ele foi capaz de obedecer? Porque ele acreditava em Deus. E ele sabia que mesmo sacrificando aquele filho, Deus o traria de volta. Porque Deus é onipotente e Ele pode fazer todas as coisas. Aquilo não estava trazendo alegria no seu coração, essa é uma verdade, mas ele acreditava, então pela fé ele obedeceu e ele foi até naquele lugar. Sabe, quando ele pegou e levantou aquele punhal para poder apunhalar então seu filho, então uma voz bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão, não faças nada ao menino, porquanto vi que você não me negou ele. Sabe, meus irmãos queridos, talvez nós precisamos tirar algumas coisas, sabe, de nossas vidas. Algumas coisas precisam ser tiradas.
E essas coisas que precisam ser tiradas da nossa vida, não é para ser excluída da nossa vida, mas precisa ser tirada do lugar onde Deus fica em nossa vida, porque Deus precisa ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Lá, Abraão levou em conta que Deus poderia ressuscitar aquele menino. O que você está levando em conta no seu relacionamento com Deus? O que é que você está levando em conta? Que Deus é limitado, que Ele não está te ouvindo, que Deus não se interessa por sua causa, pelo seu problema, pela sua necessidade. Será que é isso que você está levando em conta? Não, Deus pode sim, Ele está interessado em sua vida, mas Deus quer que você cresça na fé. Deus quer que você venha dar prazer a Ele com a sua obediência, independente de. O nome de Abraão está escrito em Hebreus 11. E Hebreus 11 é considerado a galeria da fé. A galeria dos homens da fé. E você vai ver ali, lendo Hebreus 11, pela fé, pela fé, pela fé. E Abraão tem o seu nome registrado nessa galeria. Será que nós vamos ter o nosso nome registrado na galeria da fé por sermos obedientes àquilo que Deus tem nos chamado? Será que você será capaz de obedecer a Deus? Meu irmão, não tenha medo de obedecer a Deus. Ele é maravilhoso, Ele é fiel. E com certeza, você vai se dar bem obedecendo a Deus. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, muitas vezes achamos que somos e não somos. Perdão, Senhor Deus amado. Peço que o Senhor me ajude e ajude a cada um dos meus irmãos e irmãs que estão me assistindo neste momento. Que o Teu Espírito, Senhor Deus amado, os envolva de maneira maravilhosa. Que tanto eu quanto eles que me assistem sejamos capazes de obedecer ao Senhor e à Sua palavra, ó grande Deus. Assim, Senhor Deus amado, pedimos a Sua bênção e a Sua direção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe grandemente a sua vida e um grande abraço desse pastor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.